Bom, o tema de hoje é Jesus Cristo. Quando na divisão lá das responsabilidades, esse ficou para mim, eu fiquei honestamente feliz, né? Porque realmente é fantástico. Eu já publiquei alguns livros sobre Jesus, não como autor, mas como editor, né? E é sempre um tema, se é que a gente pode dizer, né? Tema parece que você está dissecando uma coisa bem científica, médica, que você está dissecando um corpo, né? Falar de Jesus como um tema, né? É uma pessoa bem interessante da gente estudar, né? Existe um teólogo britânico bem especializado em Jesus, que é antigamente chamava Tom Wright, ou N.T. Wright, quem gosta e quem quiser se aprofundar no tema. Ele é um autor espetacular, a maioria dos livros dele são numa editora chamada Thomas Nelson. Eu vou pedir a vocês para fazerem aquela colaboração participativa aí, né? De ler os versículos com o máximo de rapidez. Outra coisa é que a nossa aula acho que vai até 10h15, até 11h15, se eu não estou enganado, então nós temos 1 hora. 10h15, é isso mesmo. Vai até 10h15, então, senão nós teríamos 2 horas, seria mais fácil. Seria uma beleza, né? Mas não dá. Então, como é tudo muito comprimido e sintético, nós temos que ser objetivos. E metodologicamente não é a forma como eu gosto, né? Porque quando eu vou dar aula em seminário e tal, eu prefiro que a gente discuta. Eu gosto muito de ouvir as pessoas falando, né? A interação é espetacular, mas o tempo aqui é muito breve. Então, vou pedir a compreensão de vocês pelos corre-corres aqui de vez em quando e os cortes que vamos ter que dar para poder a gente conseguir cobrir tudo. Gálatas 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Mateus 16, 17. O Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Bom, principal personagem da história. Ontem eu consegui ver o filme A Última Sessão de Freud. E fiquei realmente muito pensativo em relação... Não vou falar muito, né? Não quero dar muito spoiler, mas o que eu vou falar, dá para falar. É o C.S. Lewis, supostamente... supostamente, porque não necessariamente era o C.S. Lewis. O que se sabe é que o Freud teria tido um encontro com um teólogo britânico pouco antes da sua morte. Então, o cara fez lá uma simulação, né, criativa de que poderia ter sido o C.S. Lewis. E muito bem interpretado pelo Anthony Hopkins, que num outro filme interpretou o C.S. Lewis, né? Então, no Shadowlands, né? Então, tudo muito bem feito, uma trama muito boa, um filme excelente, e o autor conseguiu capturar os pensamentos principais, eu não sei quem já assistiu, né, dos dois, se foi o C.S. Lewis que foi lá, e foi um diálogo bastante interessante. Eu fiquei pensando, como é que vai ter um encontro, porque... Como é que vai ter um encontro desses caras num tempo só e o cara vai conseguir segurar quase 2 horas de filme, né? Ficou parecendo o Hemingway, quando está fazendo aquela pesca, O Homem e o Mar, que o cara, para pegar um peixe, faz um livro, né, cara? Então, assim, eu falei, pô, tem cara que realmente tem uma capacidade fantástica, né? E aí o tempo todo, né? Tudo ia e voltava sobre Jesus Cristo, né? Esse diálogo desse personagem que você pode... discordar, você pode questionar uma coisa ou outra, né? Mas ele realmente é o personagem mais importante da história, né? Assim, de fato,
ele na história, não só para nós no Ocidente, divide, né? Pelo menos no Ocidente religioso, né? Não no Ocidente secular, ele divide a história, né? Ele é um marco. Há inúmeras comprovações, né? Para quem quiser um pouco de comprovação documental, evidências que exigem um veredito, Joyce McDowell, né? Que eram 2 volumes, agora juntou num volume só, pela editora Agnus, um livro excepcional. Eu me lembro que eu li no meu tempo de seminário e fiquei encantado, né? Era realmente documental sobre os manuscritos bíblicos, a vinda de Jesus e etc., aquilo que era possível documentar, né? Então, evidências que exigem um veredito. Editora Agnus, Joyce McDowell. E aí, esse personagem é o personagem que afeta nossa sociedade direta e indiretamente, né? Você pode dizer que não concorda, que não gosta, que não acredita. Você pode dizer que ele era humano, que ele existiu, mas que ele não era Deus. Você pode dizer que ele era um lunático, você pode dizer que ele era um cara que falou coisas bonitas para poder fazer uma sociedade melhor, um momento melhor da história, mas que ele nunca quis fundar uma religião. Você pode dizer que ele era tudo menos cristão ou evangélico, porque você ouve todo tipo, né? E é impressionante quando você está na internet hoje, a quantidade de gente que fala, né? Fala o que quer, fala o que deve, fala o que não deve, fala coisa boa, fala coisa ruim. É impressionante o que se fala sobre Jesus. Seguramente, se você fizer uma busca, eu mandei alguns vídeos curtos aí para a turma, né, sobre The Chosen, né? É impressionante como você vê a força dele no nosso imaginário ocidental, né? Que constrói, não quero entrar em assuntos freudianos, não freudianos, né? Freudianos, mas como é que ele mexe com o nosso consciente e inconsciente, muitas vezes, né? Você tem uma figura, né? Não é à toa que uma das coisas do Freud no filme, que é uma dos temas que ele mais fala, né? Uma das temáticas mais comentadas sobre Freud historicamente, pelo menos eu li no, como é que é? Mal-Estar da Modernidade, né? Da civilização, desculpa, mas é um outro autor. As muitas leituras me fazem delirar, desculpa. Que a gente precisa de um pai, e por precisar de um pai a gente projeta, né? E aí é a carência do ser humano que ainda não se desenvolveu, que não era um pensamento apenas freudiano, que era o pensamento corrente do seu tempo, né? De Bernard Shaw e alguns outros. É bom lembrar que havia um intercâmbio entre eles frequente, né? Uma troca de cultura, de leitura, de informações, etc. No filme do Freud com Lewis, você vai ver isso, tá? Então, esse personagem é um personagem espetacular. Assim, ele é o personagem. Ou, para alguns, ele é o... Vamos voltar aqui a C.S. Lewis, né? As conversas dele com Tolkien, né? Ele é o mito, né? Se a gente pode usar mito no sentido positivo, ele é o fundante da cultura ocidental do Ocidente, né? Porque a gente sabe que no Oriente você tem outras ofertas, né? Outras variantes, né? E realmente boa parte dos cristãos a maior parte dos cristãos estão no Ocidente, apesar da alta população do Oriente. Então, a gente hoje vai falar sobre Jesus Cristo. E aí é fascinante. Vamos começar lendo 1 de Pedro 1, 19 e 20, porque ele chega no momento certo, né? Ele vem à Terra no momento certo, da forma correta, inequívoca, porque havia todo um sistema cultural envolvendo o tempo e o espaço daquela época, né? 1 de Pedro 1, 19 e 20, vamos agitar um pouco aí a leitura, quem puder ler em voz alta aí. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido
antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês, nós. Então vejam vocês que, depois você vê no texto de Gênesis 3,15, né, a promessa da vinda dele. Ângelo essa semana me mandou uma mensagem de um determinado líder evangélico detonando o Antigo Testamento, e aí ele falou assim, e eu tentando aqui falar sobre o Novo Testamento, como eu estou atrasado, né? Eu falei, rapaz, eu não acho que você está atrasado, eu acho que ele está adiantado, né? Porque ou ele está fora de prumo, porque você pode entender que o Antigo Testamento ele tem uma progressão até chegar ao Novo Testamento, mas você não pode invalidar o Antigo Testamento, né? Por várias razões, né? Imagine você tirar os Salmos, Provérbios, o livro de sabedoria da Bíblia. Imagina você tirar todas as narrativas históricas da humanidade. E todas as narrativas históricas que modelam. Você pode discordar do Gênesis, etc. Acho que eu já falei com vocês e mandei também vídeos no grupo, né, da classe, sobre pessoas, cientistas que fazem defesa, né, alguns do campo da química, outros do campo da matemática, são cientistas cristãos que fazem defesa e apologia do livro de Gênesis e da fundamentação bíblica. Enfim, você não pode expressar o Antigo Testamento, também você não pode supervalorizar, como algumas religiões supervalorizam o Antigo Testamento. Então, ele tem o seu valor, e o seu valor principal é apresentar Jesus Cristo desde Gênesis. Tá? Então, vamos ler também Colossenses 1, de 13 em diante. Eu posso ler? Pode, vamos lá. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então vejam, se a gente tiver que selecionar um texto bíblico para a aula de hoje, para resumir o nosso tempo aqui falando sobre Jesus Cristo, é claro que inúmeros versículos nós vamos ver adiante, mas esse seria um texto fundante, importantíssimo, né? Que basicamente a gente vai falar disso, né? Daquele que foi prometido como o Messias ungido, que veio como rei, profeta, sacerdote, que veio resgatar, libertar, restaurar, curar e salvar-nos da morte imputada a nós pelo pecado de Adão. E ele foi aquele que cumpriu, aquele que nos deu a vitória pela sua morte. Bom, primeiro, que é sempre uma questão muito polêmica, quando você vai para uma conversa com algumas pessoas, se ele é Deus ou não, né? Pela Bíblia, ele é Deus. A Bíblia diz que ele é Deus. A declaração de Pedro, né, no texto de Mateus 16 comprova isso biblicamente. Alguém pode ler 2 de Coríntios 4, de 3 a 5? A divindade de Cristo é uma doutrina central no cristianismo. No cristianismo ortodoxo, vejam bem. Quando eu falo cristianismo, eu falo ortodoxo, porque você tem o ortodoxo e você tem os outros, né? O liberal, né, ortodoxo e alguns outros. Tá? Então, no cristianismo ortodoxo, você tem como ponto de partida o fato de que ele é Deus e, por ser Deus,
ele tem características que, de alguma forma, nos beneficiam, tá? 2 Coríntios 4, 3 a 5. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, dos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, em alguns séculos e alguns períodos, houve essa dúvida sobre se ele era Deus ou não. Né? Não é uma novidade, isso acontece desde o quarto, quinto século, mas mais recentemente, século XIX, muito fortemente século XIX, começo do século XX, houve bastante questionamento em relação a isso, e boa parte dos filósofos, né, que são citados por quem questiona, algumas vezes são citados como, inclusive, sem identificação de quem é, de qual livro, resultado dessa dúvida da divindade de Jesus. É claro que muitos acham apenas que ele era um exemplo, um homem notável, né? Um líder religioso, um profeta incomparável, e o comparam com Gandhi, Maomé, Buda, Confúcio, Platão ou algum outro, né? Mas há algo mais nele, né? Porque em nenhum momento esses personagens se apresentavam como Deus, né? O Brasil tem alguns fenômenos em relação à religião que são extremamente interessantes. Budismo, em boa parte do planeta, é filosofia. No Brasil, vira religião. Sem contar o futebol, que é um esporte no Brasil, vira religião, né? Para quem já teve experiência no Maracanã, no jogo do Flamengo, você vê que parece realmente uma religião. Tem cântico, tem culto, tem o Deus Zico, tem ídolo, tem todo um sistema litúrgico aí, né? Então, o brasileiro gosta de fazer tudo ser uma religião, tá? Mas esses não diziam que eram Deus, né? Mesmo tendo sido grandes personagens das histórias, não diziam, né? Alguns acham que ele veio apenas falar de princípios de ética, princípio de filosofia, princípios religiosos, ou mesmo revolução social e política, o que não procede, né? Para quem lê o Sermão do Monte, para quem lê as palavras de Jesus, para quem foca nos seus atos, né? E aí volto a dizer, o The Chosen é super interessante para você perceber de uma maneira mais cênica, né? Uma narrativa de como era o personagem lidando com os discípulos e com os outros. Então você vê muito mais de humanidade do que uma proposta de um líder destacado, diferenciado, que veio trazer apenas aquilo que já existia. Ele veio trazer algo mais, porque ele era algo mais, ele era diferente de todos, né? Ele era Deus, tá? E que veio anunciar um caminho de salvação e reaproximação do homem com Deus. Lucas 19, 10. Alguém pode ler, por favor? Então vejam vocês que para alguns ele poderia ser um louco, um farsante, para alguns ele poderia ser um lunático, mas se tudo que ele falou era verdade, ele realmente era Deus e ele chamava para si essa autoridade de Deus. E isso criava muita confusão com os religiosos da época. Preciso repetir isso para vocês, né? Ele não mentia e assim era e é verdadeiramente Deus. Ele foi anunciado como Deus. 1 João 1, de 1 a 3, perdão, não é 1 João, não. João 1, de 1 a 3, alguém pode ler, por favor? Uma pessoa distinta estava com, mas era também Deus. E aqui é um pouco daquela temática que vocês gostam, estão ansiosos, que é a Trindade, né, que o professor Ângelo vai explicar para nós aí. Eu acho que vai ser bastante interessante o debate. Não sei como é que vai ser em 1 hora um debate desse, vai ser realmente caloroso, digamos assim, né? João 1, de 1 a 3. Ele apresentou a si mesmo também como Deus, João 10, 30.
sua autoexistência, divindade, identificação como Pai. Perdão, não apenas semelhante, mas é Deus. Recebeu e aceitou louvor e adoração como Deus. João 20, 28 ou Mateus 28, 9. Vocês que têm acesso à apostila, depois podem checar com calma. Perdoou pecados, foi confessado como Deus pleno, realizou sinais e prodígios só atribuíveis a Deus. Onisciente, onipotente, onipresente. João 6,19, alguém pode ler? E depois João 11,4. João 6,19, depois 11,4. Vamos lá? Alguém? 11,4. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Eu fico pensando como é que era para aquele povo naquela época, quando ouvia falar, porque vocês têm que lembrar que não havia as mídias sociais que nós temos hoje. Haviam redes sociais, mas não mídias sociais. Como é que era o marketing boca a boca do Evangelho, né? Como é que era as pessoas falando, a falta de recursos que o Império não provia, a falta de apoio que a religião também não trazia muitas vezes. Era uma limitação, um distanciamento dos mais humildes e pobres. E aí chega alguém, e é bom lembrar que outros Messias apareceram antes e depois, a Bíblia cita, né? Mas ele chega e vai fazendo o seu trabalho, vai andando com seus discípulos, porque todo Messias em geral tinha seus discípulos, né? Todo supostamente Messias tinha seus discípulos, o Rabi, né? E você vê ele fazendo coisas espantosas, sobrenaturais, e deixando todo mundo muito impressionado. Era realmente um tempo novo, um momento novo de alguém chegando, de alguém apresentando uma mensagem diferente, que proclamava um amor, o perdão, que questionava o sistema, tanto o império quanto a religião. Ele era alguém que pensava primeiro nas pessoas, depois nos sistemas. Ele não estava preocupado com os sistemas de poder, estava preocupado com as pessoas, os seres humanos. E realmente era uma mensagem diferenciada. Porque a própria mensagem que a religião da época trazia excluía pessoas. Em alguns momentos ele enfrenta um sistema religioso, uma mentalidade religiosa com os discípulos, como quando ele fala que alguém estava supostamente com uma enfermidade séria, um problema físico, uma doença física, e diziam que era algo que era resultado de pecado e de maldição. Ele dizia, não é por isso. Porque havia todo um sistema religioso que acabava afastando e privilegiando alguns, né? E aí ele vem para dizer, não é assim que a coisa funciona. Funciona diferente. Mas com que autoridade ele falava isso? Com a autoridade de quem era Deus. E a sua autoridade, vou deixar você falar assim, era comprovada por alguns elementos. Primeiro, era os sinais, milagres, maravilhas que acompanhavam ele. Segundo, era a diferença da sua doutrina. Terceiro, ele não rompia com o passado. Ele trazia o passado com credibilidade, uma tradição, respeito, e hora nenhuma ele dizia que aquilo que era ensinado na palavra estava errado. Quarto, ele questionava o sistema religioso utilizando a própria palavra que era supostamente a base do sistema religioso, mas havia uma série de interpretações errôneas, porque os homens começaram a fazer suas interpretações dos textos bíblicos. E isso foi passando de geração em geração e se estabeleceu como verdade. Que é algo que nós temos frequentemente que dar uma revisada.
Por isso a igreja tem que estar sempre se reformando, né? Você não vai atualizar a palavra de Deus, é a Bíblia. Apesar de você ter a versão revista e atualizada, ou a Nova Almeida atualizada, né? Ou a corrigida, ou qualquer uma outra, você não faz uma atualização senão de palavras, de verbetes, de interpretações, que também não vamos ser ingênuos. Toda tradução é uma interpretação. De alguma forma é uma interpretação, né? Mas você pendura, você anexa a interpretação à tradição da igreja. Você anexa a interpretação a outros textos correlatos. Essa é uma maneira de utilizar a interpretação e a hermenêutica bíblica de uma forma ortodoxa, que é o que nós recebemos. Então, nós recebemos, estamos passando adiante aquilo que recebemos. Marcinha, você vai perguntar. Você falou de uma vez que ele pensava nas pessoas. Eu acho que o que diferenciava era esse amor, e ele curou no sábado. Indo de moto, tudo que, né, que se dizia ali contra não curar no sábado, mas ele foi e curou no sábado. Não só isso, ele foi contra a religião, não apenas nisso, na questão do dia sagrado, do dia do descanso, do dia especial, mas ele também rompeu com outras questões de grupos que ele andava. Lembre-se que ele não andava com um grupo de religiosos. Ele podia ter arrebanhado os 12 no meio dos religiosos da época, né? Ele pegou, com todo o respeito, que me desculpem Pedro e companhia, pegou a ralé da época, né? Tanto que a própria compreensão deles sobre Jesus, ela é intensificada, reforçada e clareada depois da morte. E algumas coisas realmente não faziam parte da pauta da discussão religiosa do dia a dia. Então, pensava-se que o Messias seria para muitos. E isso imagina com o povo, né? O povo precisava de libertação da opressão dos romanos, de tudo aquilo que acontecia. Os líderes religiosos estavam meio que imunes a isso, mas a população geral não estava. E aí você tem um enfrentamento disso através daquilo que ele dizia. E quando você pega o sistema religioso, você demove o sistema religioso, aquilo que prendia o povo de estar em contato com Deus, você está trazendo um refrigério, não para os líderes que continuavam presos. Olha a dificuldade que Nicodemos tinha e outros tinham. Tinha que se encontrar escondido, porque o que os outros vão dizer de mim? Né? Mas ele não, ele vai direto ao povo e traz uma proposta nova que corre entre eles. Outra coisa espetacular. Linguagem do povo. As pessoas que passavam a mensagem adiante, e se você vê o livro de Atos, é espetacular ver que é a linguagem do povo. Era povo falando para povo. Aquela distância entre os scholars lá, os estudiosos, o clero, ela é quebrada. E isso é parte do motivo da morte dele para eles. Porque ele rompe com o sistema. Politicamente também, mas é disputa de poder permanente. Qual causa foi isso? Daí a importância de Pedro, né, Marcos? Porque Pedro, quando ele declara isso, que foi citado aqui, era uma coisa absolutamente fora. Eles não eram propriamente da época, eles eram todos alfabetizados, que era uma coisa não comum na época. Então não era da classe mais iletrada. Mas Pedro surpreendeu muito, porque Pedro era um brigão, um rufião, e de repente ele faz essa declaração. Então, realmente, aí a questão das duas realidades, das duas dimensões que o Ângelo falou aqui, né? Ele estava em outra dimensão quando falou isso. Tu és o Cristo, filho de Deus. E nos religiosos eles fazem, sempre que é uma questão de fé, eles botam Pedro. Pedro, ele diz, olha, deixa que ele vai fazer. Ah, mas não tem comida para todo mundo. Ouve ele. Pedro estava com a palavra, então isso é que é surpreendente, né? Eles conseguiram entrar numa outra dimensão sem ter a base, com certeza não tinha, né? A base intelectual para isso. Isso é verdade. Intelectual e teológica, né? Porque era mais complicado um pouco, né? Bom, segundo tópico importante sobre Jesus, segundo ponto importante, é que apesar de ser Deus, ele encarnou como o perfeito homem. Segunda Epístola de João,
7 e 1 de João 4, 2 e 3. Alguém pode ler, por favor? Segunda de João 7. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, fora os quais não confessam Jesus Cristo, vindo em carne. Assim o enganador e o anticristo. 1 de João 4, 2 e 3. Alguém pode ler? Vejam vocês que essa pessoa, ela era imensamente questionada o tempo todo ao longo da história. Ninguém foi tão questionado ao longo da história, né? E não foi questionado por fazer o mal, foi questionado por fazer o bem, né? Não foi questionado porque ele falou algo que de alguma forma seria contra alguém. Ele foi questionado no seu tempo porque falou contra os religiosos e contra o sistema de poder político. Mas ao longo da história, os questionamentos eram porque, de fato, na mente dos principais filósofos do século XIX, do século XX, que aí desemboca no século XX, mas começa no século XIX, ele trazia para a humanidade a ideia de uma fraqueza humana. A humanidade estava precisando evoluir a tal ponto dela descolar dessa coisa da religião, descolar dessa dependência do cristianismo ao longo dos anos na Europa, no Ocidente, né, no que se entendia ali como Ocidente até então. Mas nessa descolada, você tinha que descolar a ideia de uma dependência de um Deus, e um Deus que, na análise de muitos, era fraco. Acho que vai ter que fechar ali. Eu abri porque estava suando. Não, não tem problema não, está tranquilo. Nesse questionamento em relação ao que ele era, você tinha questionamentos absurdos, né? O docetismo, né? que é a ideia meio que de um ghost, né? De um fantasma que era meio a meio ou coisa do tipo. Claro, usa textos bíblicos, quando ele aparece de repente entre os 12, depois da ressurreição e tal. Era uma das heresias. Depois o monofisismo, né? Ele só tinha uma natureza, né? E era meio que um Clark Kent, né? Um Superman, né? Que era meio aqui, meio ali, tinha suas fragilidades, mas na hora do poder tinha outros poderes sobrenaturais, sobre-humanos, né? Mas o que a ortodoxia, o que a doutrina cristã ortodoxa diz, bíblica para nós, obviamente, é que ele era tão humano quanto era Deus, né? Mas que esvaziava-se quando era necessário. Eu estava vendo o texto e tem uma parte aqui que fala assim: ele tinha sido criado por Deus e era semelhante a Deus, né? Que é muito parecido com o que está em Gênesis 1, 27, quando Deus cria Adão, né, no pacto de Óbios. E que depois ele foi perdendo isso por conta do pecado. E eu acho que o que diferencia muito ele de Gandhi e dos outros filósofos é o poder. Você vê que naquela passagem onde a mulher de fluxo de sangue toca no manto dele, ele fala: opa, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então esse poder incomodava naquela época. E como naquela época o cristianismo não, né? A religião católica, ela estava muito impressa, até pelo Império Romano, e os judeus acreditavam que Jesus... Catolicismo vem bem depois, antes de, bem depois. Os romanos, eles controlavam, né, a maior parte da Europa, com os ideais e ideias deles. Quando Jesus chegou e os judeus não aceitavam eles pelo fato de ele ter nascido na manjedoura, ser filho pobre,
Porque ele veio, né, para as pessoas que estão doentes psiquicamente e enfermos fisicamente. Então, os judeus não aceitaram ele. Então, quem aceitou foi justamente as pessoas do Império Romano, né? Você vê que o Vaticano todo é um envolto por Jesus Cristo, é uma religião que tanto lá na Europa quanto em vários cantos do país que tem o catolicismo, é muito impresso nisso, né? Tanto que a nossa religião veio da reforma, né, do Lutero, saiu do catolicismo e de outros doutrinadores, mas eu acho que o que você falou faz muito sentido em relação às doutrinas, porque eles pegam o que Jesus de fato fez e vai levando de acordo com o entendimento de cada religião, quer dar a interpretação de Jesus. Né? Então, deixa eu deixar claro uma coisa aqui. Historicamente, naquela época você tinha o judaísmo. Jesus era um judeu. Se pudesse dizer, vamos lembrar aqui uma coisa, nós estamos na modernidade. Na modernidade existe uma palavra religião, que não existia antes. Sabe por quê? Porque era tudo a mesma coisa. Você não falava em existência humana social sem a palavra religião. A religião era a medicina, a religião era tudo, era o alimento. As pessoas comiam. Veja, falei para vocês, eu fui para a Índia em maio. Que dificuldade de achar um steak, uma carne, um bife de boi, só de cordeiro e outros animais. Religião ainda. Então, a religião era parte da vida. E não existia o conceito de religião, porque ele é um conceito novo, é da modernidade. É quando começa a se separar aquilo que você é dentro com aquilo que você é fora. O espaço público com o seu espaço privado, com a sua vida privada. Então, o conceito religião não existia naquele tempo. Existia o quê? A vivência, a experiência, a tradição que era passada de pessoas para pessoa, de família para família, etc. Então, o alimento fazia parte, a forma de se vestir fazia parte, as festas faziam parte. E isso tudo era um combinado, era um combo de existência. Então, não tinha essa coisa de qual é a sua religião. Então, algumas vezes, a gente precisa entender que naquele tempo de Jesus, ele era um judeu. E também não era para fazer uma ruptura com o judaísmo. Era para fazer uma ruptura com os erros do judaísmo. Uma avaliação dos erros do judaísmo. Né? Da religiosidade daquela época. Que era aquela coisa enfática em relação de uns superiores e uns inferiores. Então, aí você tem Constantino, depois você tem a igreja se aproximando da política, alguns bispos, alguns líderes se aproximando da política, se aproximando do poder. Depois de um tempo, você começa a criar a instituição católica. Vejam, não é da noite para o dia, não teve um encontro, um congresso que disseram assim, vamos criar uma estrutura para a principal religião. Não, você teve os concílios, você teve discórdias, você teve rupturas. Século XI, você tem a ruptura do Oriente com o Ocidente. Então você teve todo um andamento. O catolicismo, ele acontece muito mais forte, principalmente lá pelo século, talvez 7, 8, até o século XV, XVI, quando há ruptura com a proposta de Lutero, que também não foi uma proposta de ruptura, gente. Não foi proposta de ruptura. Lutero não chegou para dizer assim, ó, estou sugerindo romper. Aí Calvino fala, deixa que eu escreva um bocado de coisa. E Lutero fala, eu escrevo de um lado, você escreve do outro. E o Zwinglio, e você vai pegando a turma e vai dizer, vamos montar um sistema contra a Igreja Católica. Não. A ideia sempre era de ajuste, acerto, continuidade, melhoria. Melhoria para quê? Para resgatar. Para quê? Para que aquilo que se chamava de cristianismo retornasse às suas fontes originais e sempre às doutrinas bíblicas e ao texto bíblico. Lembrando que a coletânea de textos acontece no século II e a impressão de acesso popular começa no século XVI. Começa no século XV a impressão, mas o acesso popular
Um dos heróis disso aí é Lutero, com a sua tradução, né, que é referência para o idioma alemão, é século XVI. Então, nossa compreensão de religião de hoje não é a compreensão histórica de religião, tá? Só para deixar isso claro, porque às vezes a gente pensa que vem lá de trás, que era um sistema montado. Não. Olha só, falando de sistemas brevemente, que é um negócio muito profundo, sistema não é uma coisa que acontece assim de estalo. Pô, está montado. Não. São ondas, são movimentos, são etapas, são fases, são ajustes, autoajuste, alterações, até montar um sistema que depois, com o passar dos anos, naturalmente pode se autodestruir. Se alguém quiser ler profundamente sobre teoria dos sistemas, aconselho a ler Niklas Luhmann. Prepare-se para ter dor de cabeça, porque não é uma leitura fácil, não. Mas vamos adiante, então. Então ele teve fome, teve cansaço, teve tristeza, teve agonia. E assim ele se qualificou para ser um de nós. Porque é o que nós passamos periodicamente. Aí vamos aqui para a nossa análise da sociedade moderna que nós vivemos. Nos prometeram um mundo melhor. Nos prometeram controle sobre nossa própria vida. Nos prometeram que o ser humano seria mais misericordioso, amoroso com o outro. Nos prometeram que não precisávamos de religião para isso, mas que isso era alguma coisa que era inerente ao ser humano. A prática foi outra. A prática foi outra. O maior número de mortes de guerra foi exatamente no século que mais se proclamou isso. O século onde se fundamentou boa parte disso. Século XX. A maior quantidade de mortes por guerra e etc. Claro, as armas também aumentaram seu poder e agora estão incontroláveis. Então, é preciso entender que essa promessa de uma humanidade, de um ser humano melhor, não aconteceu ainda. Vem acontecendo algumas coisas, em alguns momentos, mas quando você vê momentos de crise, como foi o período da Covid e alguns outros, você vê muitas vezes as piores coisas saindo dos seres humanos. E, além disso, há um teórico aí, que é modas na internet, já falei deles uma vez para vocês, algumas vezes talvez, que é o Harari, né, que é Yuval Noah Harari, que basicamente traz à luz, e muita gente gosta, porque ele é altamente assistido e acessado na internet, a ideia de uma sociedade, de um ser humano, na verdade, de uma sociedade melhor através da ciência, e de um ser humano rumo à plenitude no sentido físico, no sentido de saúde, no sentido de cada vez mais a ciência evoluir ao ponto de virarmos, como é o título de um dos livros dele, Homo Deus, né? Porque de Homo sapiens nós vamos virar supostamente os super-homens, ou os deuses, não os deuses, ele inclusive diz, não é como o Deus da Bíblia, né? Mas aquela ideia de deuses mais gregos. E aí foi o erro dele, né? Porque quando Jesus diz, vós sois deuses, que estava servindo a essa ideia. Não, ele não usa texto bíblico para falar nada, não. Esse é o grande erro. A ideia dele é o seguinte, é que há uma esperança para a humanidade, que ela, apesar de ele ser judeu, ele diz que ela transcende e se afasta da religião. Mas é a esperança de que o ser humano está criando condições para perpetuar sua vida, para viver mais tempo, para ter uma vida mais longa e de 100, 200 anos ou coisa do tipo, por conta de tudo aquilo que a ciência pode trazer de bom e possivelmente, a gente tem visto a extensão, não é, boa parte do que ele fala não é mentira, né? O tempo de vida tem se estendido para várias pessoas, né? Olha a crise aí da previdência privada do mundo inteiro. As pessoas estão vivendo mais, sem sombra de dúvida, né? Mas essa ideia de um ser humano que seria mais evoluído, veja bem, tudo isso é decorrente de um pensamento do seu tempo, do século XIX, que fala de... Eu estou lendo A Origem das Espécies,
Gente, uma leitura fascinante. Muito interessante. Tem hora que é chatinha, porque começa a citar o bico dos pássaros, a diferença e tal, mas tem muito conceito interessante, né? E é um trabalho monumental para a sua época. Gente, que trabalho de pesquisa monumental. Mas o próprio autor fala que era uma pesquisa que estava em andamento e que alguém lá na frente iria aperfeiçoar conclusões ou aperfeiçoar a pesquisa. Acontece que toda aquela ideia genérica do que ele estava falando virou uma forma de alguns pensadores passarem a reavaliar a vida. E aí reavaliaram a humanidade, reavaliaram a religião, reavaliaram o próprio sistema social, reavaliaram as raças, reavaliaram um monte de coisa. Então, aquilo tudo é resultado do pensamento do seu tempo. Então, é muito difícil você ver um pensador que fala algo isolado e que saiu a partir do nada. É sempre o resultado do seu tempo e daquilo que ele recebeu e vai passar adiante. Bom, o Deus encarnado tornou-se uma pessoa divina humana, com duas naturezas, que existem em sua coexistência sem alterar uma a outra. Não havia, como diz aqui o Ângelo na apostila, uma esquizofrenia, nem um subdeus e nem um super-homem. Havia uma convivência harmônica. Essa encarnação foi fruto de um acordo da Trindade na eternidade, onde cada uma das três pessoas cumpriria um papel e uma missão. Mateus 1,18, alguém pode ler, por favor? João 5,30 e João 4,34. Depois dessa leitura eu vou ter que dar uma corrida. Mateus 1,18. 5:30. João 5,30 e João 4,34. Mateus 1,18. Quem tiver... Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Veja o acordo e a harmonia entre eles. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Concebido pelo Espírito Santo. João 4,34. Minha comida, Jesus é fazer a vontade daquele que me enviou, terminar o trabalho que ele me enviou para fazer. Então havia uma harmonia, um acordo, né? E essa harmonia, esse acordo da Trindade, para nós, é algo que nos enriquece ao saber dessa harmonia. Porque essa harmonia deve ser refletida também em nós na igreja. Essa harmonia com Deus e a harmonia uns com os outros. Porque a Trindade convivia, apesar do imenso poder, com harmonia, né? Bom, eu vou ter que ler agora, rapidinho aqui, quais são as razões para a encarnação. Primeiro, tornar-se o mediador entre Deus e os homens. Segundo, tornar-se Deus visível. Terceiro, identificar-se com o homem a quem buscava alcançar, sentindo e sofrendo como ele. Quarto, cumprir o pacto que Adão falhou, o primeiro homem. E deveria ser um homem da descendência de Adão. Quinto, mesmo sem possuir culpa, poderia pagar o preço do pecado, como perfeito fiador. Sexto, mostrar ao homem o caminho a ser seguido e da perfeita vontade do Pai. Sétimo, sendo Deus, suportar a angústia e o peso do pecado de todo o mundo na cruz. Vencer a morte, aplicar a todos nós os efeitos de sua obra. Então, como homem perfeito e impecável, ele se habilitou a nos compreender perfeitamente, advogar e interceder por nós. Morto sem pecado, habilitou-se a nos redimir, expiar nossos pecados, reconciliar-nos com Deus e assim então sermos justificados. Aqui fala de um concílio de Calcedônia, né, que é no V século, fala dos atributos dele, e aí, finalizando esse tópico, né, ele é sem dúvida um personagem histórico. Essa é uma questão meio que
senso comum e aceito mesmo pela maioria dos que questionam, dos que questionam Jesus. Eles questionam que, não que ele era Jesus de Nazaré, mas que ele era Jesus o Cristo. É preciso ter em mente isso. Cristo, o Messias, o Cristo parte da Trindade, o Jesus parte da Trindade, né? Esse era questionado. Agora, o Jesus de Nazaré não é o questionado, tá? Bom, terceiro tópico, ele é o Senhor Jesus Cristo. Jesus quer dizer Jeová é a salvação. Ele é Senhor porque ele também é o Kyrios. Lucas 1:32, alguém pode ler, por favor? O nome Cristo não é seu sobrenome, nem um nome composto, tipo Luiz Alberto ou João Paulo. É uma atribuição. Significa Messias em hebraico e ungido em grego. É seu título de ofício. Gostei disso aqui. Muito bom. Alguém pode ler? Lucas 1:32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, ele é o Kyrios, ele era o esperado. Ele era o ungido esperado. Isso foi cumprido porque foi prometido. Tá? Lembrando que essa unção do tempo do Antigo Testamento era feita para ungir, normalmente para profetas, reis e sacerdotes. Tá? O tríplice ministério que Jesus veio realizar. Ele era rei, sacerdote e profeta. Gosto muito lá de Isaías, quando fala que era maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É espetacular aquele texto. A sua morte, o quarto item aqui, foi a apoteose da sua missão. Ele veio vocacionado para a cruz, que era algo que era, você vê no The Chosen isso com muita clareza, era meio incompreensível para os discípulos, né? Mas para que morrer? Está tão bom, está tão legal, tudo funcionando, gente sendo salva, alegria, cura. Aliás, um outro episódio fantástico, não sei se eu botei para vocês, é do que não é curado. Por que eu mandei esse? Por que eu não sou curado? Fortíssimo aquele ali, cara, é fortíssimo. Fortíssimo aquilo ali. Porque num tempo em que dizem por aí que ele cura tudo e a todos, pode ser que não. E se não for, o que acontece? Então, quando você cria uma mentalidade geral aí para todos, o senso comum de que ele cura a todos que oram, isso não é verdade. Às vezes a cura vem de outras formas, que é como ele fala na conversa com o Tiago. Muito interessante o diálogo ali, né? Ele veio vocacionado para a cruz. Estava bem consciente disso todo o tempo, sabendo que a cruz chegaria no momento exato, no tempo de Deus. João 7,30, alguém pode ler, por favor? E alguém lê também João 12, 23 e 27, porque fala da questão da morte, que ele sabia que ia chegar, e da glorificação diante disso. Porque a morte é sempre sinal de derrota. Mas olha que coisa fantástica, para nós cristãos a morte é sinal de vitória. Né? Por isso que a gente, quando usa a cruz, na nossa tradição protestante, ela é sem o Cristo pendurado. Nossa tradição protestante é essa. Você pode usar se você quiser, não tem nada contra. Mas a tradição protestante é de uma cruz sem ele pendurado. Porque para nós o que importa é ele ressuscitou. Né? Que é o episódio mais fantástico, sobrenatural de todos os tempos. Porque todo mundo triste, para baixo, derrotado, porque era o roteiro normal. Morreu, acabou, tristeza, choro, luto. Mas ele quebra essa coisa da morte. Onde está a tua vitória? Não diz o apóstolo? Onde está a morte? A tua vitória, né? Jesus ressuscitou. Por favor, João 7,30 e 12, 23 e 27. Alguém lê. Então procuravam prendê-los, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua
João 12, 23 e 27. Então ele respondeu: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Jesus continuou: agora estou dizendo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. João 17,4 fala que ele cumpriu a missão. Ele tinha consciência disso. Mas eu fico pensando, como é que é esse nosso Jesus? Ele é um ser humano como nós, que encara dores fortes como alguns de nós encaram, que sofre humilhações como muitos de nós sofremos, que tem traumas seguramente, era rejeitado por muitos, era humilhado, rejeitado. Eu fico pensando a publicidade que foi, o momento negativo que foi para todos aqueles discípulos e seguidores, apóstolos, discípulos e seguidores, na crucificação, quando disseram: vocês eram um grupo de idiotas que estavam seguindo um lunático, e acabou aqui sob o controle do Império Romano, que é exatamente quem manda nessa história. Não há poder como o poder de Roma. Não há poder como o poder de Roma. Isso tudo que vocês que são alienados, que são manipulados, que são idiotas, que têm falta de um ser superior e controle pai, como dizia Freud, e como tantos outros diziam, você agora tem um morto na cruz. Lembrando da humilhação que era a crucificação. Era para gente ruim. Era para quem era todo um processo de humilhação, de dor absurda. Ele sabia de tudo isso. E isso era público, era publicizado ali. Eu fico pensando os dias após isso para os discípulos, que dificuldade. Para os apóstolos, para aqueles que estavam andando com ele, que disseram: poxa, a gente se enganou. Né? Bacana também é que, para quem diz que as mulheres não são respeitadas, bem tratadas na religião cristã, são elas que vêm primeiro, elas têm o primeiro privilégio, né? Um privilégio de ver o ressuscitado, de saber dele, né? E de ver que ele ressuscitou, de saber que ele ressuscitou. A ressurreição ilumina, esclarece e confirma a doutrina de Jesus, Filho de Deus, Deus encarnado. Sua ressurreição é forte e é o definitivo testemunho de sua obra de divindade, a inspiração de centenas de pessoas pela qual deram sua vida e missão. É a força que consuma a sua obra, sentido e finalidade de tudo o que ele veio fazer. Bom, vamos terminar a nossa aula. 10h15, chegou a hora, vamos ficar de pé para terminar. Pode? Jesus veio para o seu povo, veio para o meu povo. Você sabe, veio para o meu povo. O povo não aceitou, porque o povo estava esperando um libertador político que libertasse ele do jugo romano. Não aceitou. Ele era judeu, ele cumpria, ele não veio para revogar nada do judaísmo. Ele cumpria as festas judaicas. Os próprios shows a gente vê, né? Ele fazendo. E era um festeiro, gostava de festa. Ele fazia tudo, ele cumpria a Páscoa judaica, todas as coisas. Então eu fico pensando assim, eu fico assim questionando como que o povo
não aceitava, não via essas coisas tão claramente. No meu caso, assim, quando eu vi li Isaías 53, aquilo bateu forte no meu coração. E eu fico perguntando como que isso não acontece com os outros, sabe? Mas ele não veio para contrariar, ele não veio para brigar com ninguém. Eu vi ele assim como um legítimo judeu, sabe? E aí as coisas que você foi falando assim, ao longo da aula, assim, muito preciosas, muito maravilhosas, mas vendo assim como que as coisas aconteceram com aqueles que não reconheceram, sabe? Uma vez eu vi um livro que falava assim, Jesus numa conversa com o rabino. O rabino dizia uma coisa, ele dizia, mas eu vim para, tipo assim, andar mais uma milha. Eu vi isso, mas o rabino dizia uma coisa, lógico, era um livro, né? Não é uma... Mas eu vim para isso. Muito interessante, assim, sabe? Mas em momento nenhum, inclusive, ele foi contra nada do que estava escrito na revelação e na palavra. A questão dele era com as reinterpretações e as leis e tradições que corriam naquele tempo e que, com o passar dos anos, se calcificavam, fazendo mal a relação das pessoas com Deus. E se criou como acontece na igreja evangélica, como aconteceu na igreja católica. Muitas vezes você cria uma casta de líderes, de superiores, e você distancia de pessoas para pessoas. Veja, só para terminar, veja o que se chama no país de frente parlamentar evangélica. Tem alguma coisa de igreja evangélica na frente parlamentar evangélica? Pode ter alguns elementos de algumas coisas que nós não queremos, que nós não concordamos, ou que nós queremos e concordamos, mas usa-se o que nós somos e fazemos no dia a dia e não damos conta para ninguém, só a Deus, e aí eles usam como banco, poder, e aí pensam que somos nós. Então, não é de hoje que se usa a boa fé e a boa intenção da boa religião, termo atual, lembre-se, e da boa vivência para o mal. E utilizam e transformam, e infelizmente pessoas dizem, eu acredito no Cristo de vocês, como disse Gandhi, mas não no cristianismo, porque esse cristianismo está aquém do que o Cristo propõe. Vamos ficar de pé para terminar?